Vamos começar pela aplicação de controle, e na aplicação de controle a gente tem a nova implementação que é o template HTML, pode agora ser customizado, ou seja, todo o HTML do controle pode ser customizado. A aplicação de controle é uma aplicação de formulário que vem em branco para você customizar de acordo com alguma validação que precise fazer. A gente sempre usa o exemplo da tela de login, né, que é um formulário e ao mesmo tempo não é, porque não precisa fazer a parte do CRUD, que chama, que é o include, read, update. Então, se você pode até usar o controle como um formulário, mas aí você precisa implementar tudo manualmente, porque ele vem sem nenhum campo, e aí você precisa ir adicionando os campos e colocando as validações nos eventos da aplicação, certo? O que foi que a gente fez agora na versão nova? A gente criou como se fosse uma nova aplicação, que é esse controle com um template manual, e aí dentro desse controle você pode desenhar todo o HTML. No controle normal, no controle que a gente tem regular, ele já vem com um HTML desenhado. Então, mesmo você criando os campos manualmente, ele já entrega ali uma coisa pronta para você. Nesse não, você vai ter que desenhar do zero, certo? Então, qual é a ideia, qual é o benefício disso? É você poder customizar telas de login, por exemplo, formulários de contato, ou pode até fazer um formulário mesmo, usando essa nova opção. E aí o Renan ele vai criar do zero aqui um HTML no nosso front-end aqui na nossa equipe de desenvolvimento, e ele foi quem criou esses exemplos que a gente vai colocar na versão, e ele vai explicar para vocês um exemplo mais simples dentro do controle, e depois a gente vai vai mostrar como foram criados os exemplos das bibliotecas, ok? Então, sempre para utilizar a opção do controle HTML, você tem que dizer aqui que deseja definir o HTML manualmente, marcando essa opção. Caso não marque essa opção, ele não vai funcionar, ele vai abrir porque o que é que ele faz? Quando a gente marca aqui, ele cria como se fosse um outro tipo de controle, como se fosse uma nova aplicação, é um pouco diferente do controle normal. Então, se você não marcar, você vai ter que deletar e criar de novo. Não é possível, depois de criado, definir essa opção de desenhar o HTML, ok? Essa informação é importante. Então, vamos lá, criar. Deixa aqui em português, o nome controle, ok, criar. E aí, deixa eu passar a bola aqui para o Renan, que ele vai explicar para vocês como é que funciona. Aqui na parte do HTML do usuário, todas as opções aqui das marcações que precisam ser incluídas. Bom dia de novo, pessoal. Aqui a gente vai ver que ele já traz um HTML pré-definido. A gente vai tirar ele para a gente fazer do zero, para vocês entenderem direitinho essas marcações. Faltou o fechamento do form. Pronto. Aqui você vai escrever o seu HTML, o seu CSS, e aqui já tem o JavaScript que eu já explico ele. Aí, no caso aqui no HTML, você vai ter que colocar algumas marcações para o seu formulário se comunicar com o script case. No caso, quando você clica em checar aqui, ele vai dizer o que tem e o que você precisa colocar. Aqui no caso, nessa primeira parte de dicas, são coisas que você pode colocar caso você necessite. No caso aqui, primeiramente a gente tem essa mensagem de erro, que você pegaria essa função e digitaria aqui dentro do alert a mensagem que você queria que aparecesse caso o campo não esteja... um campo que é requerido não esteja preenchido. Aí no caso você viria aqui em JavaScript, colaria a função e digitaria aqui o alert. O que é que você fosse campo obrigatório. No caso, para qualquer tipo de erro, né? Aí no caso, aqui nessa segunda parte de dicas, a gente tem a chamada das bibliotecas. Aí a gente tem 3 tipos de chamadas. A gente tem a nível script case, a nível público e a nível de projeto. A única que vocês não podem editar é a nível script case, que aí no caso tem os exemplos da gente que vocês vão poder copiar, utilizar, mas aí vocês não podem alterar ela. Mas as outras duas, público e projeto, vocês mesmo que vão criar, então vocês têm todo o domínio sobre elas. Aqui no caso da imagem, para você fazer uma chamada de uma imagem, você tem que colocar aquela chamadinha que a gente viu ali da biblioteca. Você vai ter que colocar aqui antes do nome da imagem para poder ele conseguir acessar o diretório dela. Caso não seja na mesma raiz. Se for na mesma raiz, você coloca só o nome da imagem. Mas para ficar mais organizado, a gente cria a imagem em pasta separada, CSS em pasta separada. Aqui no caso, você vai chamar o CSS. Mas no caso, esse CSS aqui é para se você estiver fazendo a partir daqui. Se você estiver utilizando ele dessa maneira,
sem utilizar a biblioteca externa, aí você tem que colocar a chamada tanto do CSS quanto do JavaScript, certo? Tudo dentro do headzinho. Aqui em cima, no caso, eu vou colocar alguns para a gente ir preenchendo. E a gente vai passar para a parte, eu vou botar só o CSS. Aí, aqui embaixo a gente vem para a parte dos campos obrigatórios. Aqui, a gente vai ter que... Essa parte obrigatória, você vai ter que colocar implicitamente no seu formulário. No caso, a gente vai criar aqui um formzinho. Aí, a partir da criação do form, ele já vai pedir para você colocar uma marcação aqui para o script case se comunicar com o seu formulário, certo? Aí você copia isso, vem aqui no seu formulário, dentro da tagzinha de form mesmo, e cola. Aí quando você apertar em checar, você já vai ver que ele vai eliminando o que você já vai implementando aqui, certo? Aí ele pede também para você colocar esse comentário aqui, hidden, logo abaixo da abertura da tag de formulário, certo? Então a gente vem aqui, cola, checa, ele já dá ok. Aqui você vai precisar colocar no botão do tipo submit, no botão de enviar, você vai precisar colocar essa marcação aqui, que é para ele fazer a chamadinha lá. Você vai precisar colocar dentro do head essa chamada para ele importar as livrarias do script case que são necessárias para ele validar direitinho e fazer a comunicação. Então você coloca aqui em cima e você coloca o chasset da página que o script case já traz para você. É só você copiar aqui e jogar aqui em cima. Que essa função ele dá aquela opção de utilizar os langs do script case, né, no caso. Aí no caso você checou tudo certo e ele dá alguns opcionais também. No caso aqui só está aparecendo o title. Aí você pode colocar ou não. No caso, você colocando o title, ele vai pegar o nome do seu projeto. No caso, ele vai imprimir aqui Ctrl 1, certo? Aí aqui no caso, a gente viria digitar um CSS que fosse para o formulário. A gente podia digitar a cor dele, background, color, preto, qualquer coisa do tipo. E aqui seriam os JavaScript. Nesse caso aqui, ele tem essas mensagens de erro que são só para aqui ele só está fazendo pegar uma mensagem de erro mesmo, um debug, e está jogando o nome erro mais a mensagem que você escolher. E aqui a gente tem a parte da biblioteca externa. Essa parte da biblioteca externa é onde facilita mesmo, né? Porque dificilmente a pessoa vai criar assim, só se for um formulário, uma página muito básica, né, Renan? E o que acontece? Você tem, na verdade, duas opções de criar. A primeira opção é criando assim, manualmente cada um dos arquivos, ou você utilizar a biblioteca externa. Mas no caso da biblioteca externa, você pode já importar uma coisa pronta e colocar lá. No caso, o Bootstrap ou algum outro formulário, não sei, Semantic, ou enfim, tem várias opções aí agora disponíveis que você vai poder importar, e aí vale mais a pena importar como biblioteca externa. E aí mostra aí, Renan. Aqui no caso, para a gente criar a biblioteca externa, a gente viria em ferramentas biblioteca externa. Nessa parte aqui você vai ver que já tem a nível do script case alguns exemplos que a gente criou para vocês, que você pode usar. Ele vai vir como se não estivesse usando a biblioteca. Você tem que marcar como usar para fazer chamada de qualquer arquivo que esteja dentro dela. A diferença aí, Renan, de usar e não usar, por exemplo, se você pode ter uma biblioteca importada e não querer usar naquele projeto, porque quando você marca aí usar, significa que ele vai incluir todos os arquivos da biblioteca naquele projeto, certo? Então, por isso que a gente manda já importado, mas desabilitado, porque aí, para evitar que sejam inseridos esses arquivos desnecessariamente. Aí aqui dentro do samples a gente já colocou alguns exemplos de login, de formulário, e aqui dentro dessa livraria, dentro de libs, a gente tem o Bootstrap, a versão 3 do Bootstrap, e um jQuery 2.1.3, certo? Que para você fazer a chamada deles, você precisa usar essas linhas que a gente estava conversando aqui, essas marcações. No caso, como a gente vai pegar o Bootstrap e ele está a nível do script case, a gente viria aqui dentro do head, colaria a chamada, e aqui a gente faria o nome das pastas do caminho total dele, né? No caso seria
samples, que é o nome do vamos de novo para vocês verem, samples, certo? A nível do script case a gente entra em samples, libs, bootstrap, css, bootstrap.css, certo? No caso aqui, para a gente acessar seria samples, libs, bootstrap, css, bootstrap.css. Aí a gente está fazendo a chamada dessa biblioteca, ou seja, a gente está adicionando o bootstrap na aplicação da gente, certo? No formulário. Aí aqui dentro a gente já tem alguns criados, alguns exemplos de login que a gente pode, que eu vou abrir lá para vocês verem. No caso, se você for utilizar você não quiser fazer ele aqui inline, e você for utilizar uma biblioteca externa, você vem aqui nesse último campo de biblioteca externa e você vai escolher a que você quer. No caso, como a gente habilitou aqui, a gente colocou usar biblioteca, aqui vai estar aparecendo samples para a gente, certo? Então a gente viria aqui, pegaria uma de login, escolheria ela e salvar, né? E executar a aplicação para a gente. Faltam marcar os campos, porque eu não criei os campos. No caso aqui você tem que criar os campos. Quando você vem, a gente vai lá na aplicação e a gente vai ver que campos tem criados. No caso aqui a gente tem um input para texto, para password e o botão submit. Mas o script case já dá a opção de você de criar todos os campos sem você precisar vir aqui e criar novo campo. Ele identifica o que já tem na biblioteca e cria aqui. No caso ele pede o tipo, no caso seria texto, texto e texto. Aqui nesse segundo aqui seria menu links, que são os links, a gente vai ver já, deixa eu passar aqui. E aqui ele criou. No caso, como esse aqui é password, você pode marcar ele como um campo tipo senha, para ele ficar mostrando os caracteres diferentes. E aqui no caso, o menu links. No caso pode ser um link para uma aplicação, por exemplo, criar novo usuário ou trocar senha. Aí você colocaria aqui o label. Aí colocaria o link para a aplicação, chama aí uma aplicação. Tem nesse projeto, no caso teria que estar conectado ao modo de segurança. No modo de segurança tem alterar usuário. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, só pra gente... Pronto, aí você pode ser um link de uma aplicação ou pode ser um link externo também, né? Essa opção de menu links é para você fazer justamente aquela parte do login. Deixa eu ver se ele já roda. Pronto, aí aqui ele veio, só não pegou o link, acho que a gente não chegou a incluir. Não. Pronto. Aí no caso essa seria a lógica para uma tela de login, né? Você criar mais ou menos dessa forma. Agora lá dentro da biblioteca, mostra lá, Renan, esse HTML. Dentro da biblioteca o HTML vai ser criado da mesma forma que o Renan explicou aqui dentro do próprio controle. Então deixa eu mudar aqui esse para... Aí aqui no caso a gente cria exatamente da maneira que a gente criou lá. A gente passa as marcações do script case. A gente pode fazer chamada de arquivos a nível script case, a nível de projeto ou a nível de usuário, ou a nível público no caso. E aqui a gente utiliza uma meta tag do Bootstrap, o viewport, para ele ficar responsivo. A gente faz outra chamada aqui de imagem com a logo do script case, que no caso está aqui em cima. E a gente utiliza todas aquelas marcações lá para o script case poder se comunicar com o seu formulário, certo? Então, no caso, importando da web, ele iria pegar lá, copiar, colar dentro da biblioteca. Quando ele marcar checar, ele vai ver o que é que está faltando e incluir. Seria assim o processo? Exatamente. Ele veria aqui todos os campos que você tem. Ele irá validar da mesma maneira. No caso, se tivesse faltando alguma coisa ali, vamos tirar aqui do formulário só para nível de aqui em cima. Tirar essa marcação do script case. Salvar. Se a gente vir aqui marcar o mesmo arquivo HTML, ele vai dizer que está faltando lá
o que a gente acabou de tirar, a marcação. Ou seja, você vai validar lá os campos referente à comunicação dele com o script case a partir das marcações da mesma maneira. Aqui em checar, vai ver o que está faltando, vir aqui, no caso login 1, que é o que a gente está utilizando, e no caso dentro do form, aí você salvando aqui, testando mais uma vez, ele já vai sumir e você vai poder utilizar a aplicação direitinho. Como é que fica a chamada para a imagem, Nina? Tem alguma... Tem um exemplo lá, nessa aqui mesmo tem. Como a gente está utilizando uma imagem que está a nível de script case, dentro de samples, login, imagem e script case, deixa eu mostrar o caminho aqui para vocês. Como é que sobe aí essa imagem? Pelo gerenciador de imagem mesmo? Você vem aqui, no caso ela estava em login, imagem. Dentro do próprio arquivo. Exatamente. Okay. A gente vem aqui, aí você vai fazer upload do tipo de arquivo que você quiser. Aí você pode subir JPG, PNG, qualquer um você pode utilizar. No caso a gente está utilizando essa aqui, o script case, certo? É porque eu pensava que ele teria que colocar dentro daquela parte de aplicação. Mas aí é igual, porque já que ele está fazendo como biblioteca, que aí você tem como colocar aqui também, dentro de aplicação, configuração, imagens, já que você pode subir algumas imagens para a aplicação. E aí ele fala aqui onde é que vai ficar o caminho. Mas dessa forma, da biblioteca realmente fica mais simples, porque aí você trata tudo aqui dentro da biblioteca, segue uma lógica mais... Você segue um padrão, né, de organização dos elementos, no caso CSS, de imagem, os arquivos ficam na raiz, HTML, a gente guarda direitinho o JS, o MG, o CSS, ou seja, a gente tem um padrão de desenvolvimento aqui que facilita muito na hora que você quer utilizar a biblioteca, porque aqui no caso a gente já separou para vocês. Dentro de formulário tem coisas só relacionadas ao formulário, imagem, JS, CSS, no menu a mesma coisa. E além disso, vocês vão poder utilizar o Bootstrap que já está no script case. Vocês não vão ter que subir ele para cada projeto que vocês vão utilizar, ficar subindo. Não, vocês pegam lá a link do script case e já coloca ela lá. Seria igual com outras bibliotecas também, Material Design, por exemplo. Era só subir e criar aí como biblioteca externa. Exato. Entendi, agora ficou... Você pode deixar ele a nível público e sair usando para todo o projeto que você... Uhum. Essa questão do criar campos, vou só recapitular. Ou seja, quando você importa um formulário, ou você copia um template da internet, ele já vai vir com os campos, certo? E aí, quando eu vou em checar campos, o que ele faz? Quando eu vou aqui em criar campos, ele vai criar já todos os campos. É como se fosse um checar também, né? Vamos utilizar outro aqui. Deixa eu pegar aquele que tu fez os formulários de contato, estão aqui também, né? Então, aí no caso esse aqui, aí quando faz a checagem já tem todas, tá faltando aqui, ele já identificou que tá faltando as chamadas aqui para 3 campos. Deixa eu criar. No caso aqui ele está enxergando que esses campos aqui, eles não existem lá. Login, menu, links e password, eles não existem na aplicação. Ou seja, ele tá dizendo que está errado, ou seja, a gente teria que excluir esses ou adicionar lá o input. O que a gente trocou aqui, né? Deixa eu excluir. Exato. Tu exclui e cria campo. Aí na parte de criar campos ele já cria todos de uma vez, né? Como esse é um formulário de contato, aí ele tem, deixa eu vir aqui de novo, form 1, checar, ok, e criar campos. Aí ele vai criar todos esses campos aqui. Aí eu vou identificar aqui o tipo de dado, a gente tem os tipos de dados já do controle, né, de seleção, data e hora, enfim. E esse menu links, que foi aquele que a gente mostrou para você colocar algum link dentro da tela. Salvar. Daí ele criou aqui os campos, ok. Aí eu posso ir tratando cada tipo de campo, né, colocando as configurações aqui dos campos. Importando o Bootstrap, é necessário colocar essas tags também. É sempre necessário colocar as tags, porque aí são marcações, né, na verdade. Elas vão fazer, por exemplo, você quer usar o lang do script case, né, eu quero, se for português, aí a gente tem a opção de usar as langs do script case. Então ele vai estar vai ser possível através dessa marcação aqui do page char. Então a ideia aqui foi justamente trazer tudo que o script case já coloca pronto de validações, de JavaScript,
junto com o seu desenho, né? Porque na verdade o que você está customizando é só o desenho do HTML, do formulário. Só um adendo, Márcia. É importante você observar onde estão os arquivos que você está querendo chamar. No caso, essa que a gente já falou, mas eu estou reforçando aqui, que é o script case público projeto. Quando você está aqui em biblioteca externa, que você vai criar um novo diretório, deixa eu fechar aqui, que você vai criar uma nova biblioteca, na verdade, ele pergunta a você qual tipo a que nível ela vai ficar, certo? No caso, vocês podem criar como público projeto. Aí você, a partir disso daqui, você tem que ver onde ela está, se ela tiver a nível público, for um Bootstrap, o 4 que você colocou, você está querendo usar ele. Aí no caso você vai ter que usar ela e importar lá de acordo com ela, com a marcação dela, ou seja, você vai utilizar a tagzinha sclibpublic. Público, ele fica a nível do seu script case e projeto a nível do projeto. Isso aí também já estava na parte das bibliotecas externas. Então, o mais importante aqui é essa questão que o Renan falou, essa parte de criar campos também, que é bem importante, você depois ir colocando aqui os tipos de acordo com cada campo aí do seu formulário. Mas aí a ideia depois é estender esse HTML para o formulário também. A gente fez no controle e o formulário ainda não teve essa mudança. Tem que usar, a gente atualizou os templates do formulário, mas ainda não fica tão simples para implementar, por exemplo, um Bootstrap da vida, um Material Design. Mas aí a gente está caminhando já nesse sentido. Tem como importar uma biblioteca de um projeto para o outro? No caso, se você criar ela a nível público, ela já fica disponível para todos os projetos do seu script case. Se você criar a nível de projeto, ela vai ficar só naquele projeto. Mas, por exemplo, eu venho aqui, exporto o projeto e aí importo. Ele vai carregar as bibliotecas, certo? Vai trazer todas as bibliotecas que você está utilizando ali naquele projeto. Se você acha que essa biblioteca você vai utilizar para vários projetos, é bom criar logo a nível público, né? Porque ela fica disponível já para todos os projetos. Ok. Joelton pediu para a gente fazer um exemplo com Bootstrap. Todos esses exemplos que a gente colocou aqui já está com Bootstrap, né? Se você diminuir aqui, já estão todos responsivos. Esses exemplos que a gente vai distribuir. Certo? No caso, se vocês para criarem nesse projeto Samples, a gente já disponibilizou a biblioteca do Bootstrap. Mas aí se você quiser importar novamente, faz como o Renan falou aqui, cria uma nova biblioteca, importa e utiliza aí. O único que você vai ter que fazer é fazer a chamada normal, como se estivesse fazendo no HTML. Ok? Se eu não marcar aquela opção inicial do HTML, qual o CSS padrão que é utilizado? Ele faz, no caso, vamos criar aqui para a gente ver. Vou criar uma nova aplicação de controle. Se você não marcar aqui, ele vai criar um controle normal. E aí, vocês vão perceber que tem algumas opções que tem nesse e não tem no outro, porque aí aquele você está fazendo manualmente, digamos assim. Mas é aquele vem em branco os campos, aí eu tenho que criar o campo por campo. Então, vou criar aqui, por exemplo, 2 campos. Prosseguir. Aí, campo A. Campo B. Campo B. Aí ele vai criar somente um formuláriozinho no meio, tipo aquele do controle do módulo de segurança da versão 8. Vou executar aqui pra gente ver. Pronto, esse aqui é como ele gera. Ele já gera os botões e tal, mas aí o desenho é bem simples, né? É assim que ele gera de primeira. Aí, qual vai ser a implicação desse novo controle no módulo de segurança? Se a gente for aqui criar um módulo de segurança, a gente vai fazer um seminário só sobre segurança na quinta-feira, tá, pessoal? Aí eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês essa opção nova. Então, a gente vai colocar aqui a conexão normal. Aí tem essa novidade aqui de usar redes sociais, que eu vou mostrar para vocês na quinta-feira. Aí ele vai criar aqui as tabelas. Aí, aqui nas opções de configuração do modo de segurança, a gente tem a tela de login, certo? Então, o que é que vai ter aqui? Usar template no login. Então, você vai poder anexar ou um template desses que a gente já fez, né? Já vão estar sendo aqui listados, ou vocês vão criar lá um controle, que nem a gente faz com o menu. Não sei se vocês perceberam, por exemplo, aqui na parte do menu, você pode pedir para o módulo de segurança criar um menu para você, ou você pode anexar aqui um menu que você já criou previamente, né? Então vai ser a mesma coisa com a aplicação de login.
Você pode utilizar o template padrão do script case, ou você pode utilizar um template aqui que você criou utilizando essas opções do controle. Então ele está relacionado aí com o módulo de segurança, tá? Então aqui para mostrar isso para vocês. Então essas são as opções de controle.